Sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é Lucas 14, 1-6. É um desses episódios frequentes nos Evangelhos em que Jesus mantém uma discussão com os fariseus. Noutras ocasiões é com os principais do povo judeu. Costumam ser discussões sobre a interpretação da lei de Javé. Neste caso, sobre a interpretação do sábado, o dia de descanso. E à luz dessas frequentes discussões ou debates, alguém poderia supor que a relação que existia entre os primeiros cristãos e o povo judeu era uma relação de desamor. Mas nada mais longe da verdade. E para o demonstrar, gostaria de me centrar na primeira leitura da liturgia de hoje, na qual São Paulo diz o seguinte. São Paulo, obviamente um judeu, tal como todos os apóstolos e como Jesus. São Paulo diz assim, está em Romanos 9, 1-5. Irmãos, digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência dá-me testemunho disso no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor incessante no meu coração, pois desejaria eu próprio ser um proscrito, separado de Cristo, pelo bem dos meus irmãos, os da minha raça segundo a carne. Eles são israelitas e a eles pertencem o dom da filiação adotiva, a glória, as alianças, o dom da lei, o culto e as promessas. Deus são os patriarcas, e deles procede Cristo segundo a carne, que está acima de tudo. Deus bendito pelos séculos. É impressionante ver São Paulo sofrer pelos seus irmãos, os irmãos do povo judeu, ao qual o próprio São Paulo pertencia. Sofre por eles. E numa expressão que é uma hipérbole de caridade, São Paulo diz que deseja ser anátema pelos seus irmãos, deseja ser proscrito pelo bem dos seus irmãos. Obviamente, não porque queira separar-se do amor de Cristo, mas porque o amor de Cristo nele era tão grande, que desejava imitar Jesus na entrega pelos seus irmãos judeus. Assim como Jesus carregou o pecado do mundo, sem ser pecador, pelo nosso bem, São Paulo estaria, diz ele, disposto a ser proscrito, a ser um anátema. Se isso pudesse ajudá-los, ajudar os seus irmãos. É uma hipérbole da caridade pastoral de São Paulo, ao estilo daquela passagem em que Moisés, no livro do Êxodo, diz a Javé, perdoa o teu povo, perdoa o pecado do teu povo ou apaga-me do teu livro. É impressionante que Moisés chegue a dizer isso a Javé, intercedendo pelo seu povo. Algo semelhante acontece aqui com São Paulo. São Paulo diz, desejaria ser um anátema, um proscrito pelo bem, por tentar salvar os meus irmãos. Essa tristeza que São Paulo sente é a compaixão divina. É movida pela compaixão divina que o Espírito Santo suscita no seu coração. E ele enfatiza neste texto o amor ao povo de Israel, a dignidade que possuem, porque diz, porque deles nasceu Cristo segundo a carne. Eles foram o povo escolhido para que nascesse o Salvador do mundo. Eles receberam os dons da lei, as promessas, o culto. São o povo em que Deus se revelou. Por isso a sua dor é tão grande, porque não acolhem Jesus Cristo, não o acolhem. E São Paulo diz, que poderia eu fazer? Estaria disposto a sofrer, a passar por uma grande provação pelo seu bem, não é? O sofrimento de Paulo participa do mistério da paixão de Cristo, que não se resigna à rejeição dos homens. São Paulo, portanto, não amaldiçoa Israel, pelo contrário, intercede por ele, como Cristo intercede por aqueles que o crucificam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.